desde que nascemos, a gente vai desenvolvendo um lugarzinho na vida de chamar atenção, de querer que as pessoas nos percebam, né? E isso começa lá com os nossos pais, quando a gente está querendo mamar de novo, ou um brinquedo, ou quando chega um novo irmão. E essa tendência da gente buscar subterfúgios, né, para poder estratégias, para poder chamar a atenção da nossa família, dos nossos pais principalmente, de quem está cuidando da gente, e isso se perpetua na nossa vida, porque a gente vai refinando a nossa forma de chamar atenção e isso vai se manifestando em outras relações, né? Então, hoje o assunto é quando eu sou vítima de mim, porque nesse caminho de buscar alguma forma de fazer com que os holofotes virem para mim, e claro que isso na maioria das vezes é inconsciente, eu acabo me colocando em situações muito difíceis, onde a mais prejudicada nisso tudo sou eu mesma. E muitas vezes, como isso é muito inconsciente, a gente não se percebe no dia a dia fazendo isso. A gente só faz, e faz muito bem. Então hoje meu objetivo é clarear um pouco como que a gente entra nesse lugar de vitimismo e que não é um vitimismo óbvio, sabe? Não é aquela coisa óbvia. Às vezes é muito óbvio, mas às vezes é muito sutil. Mas a gente usa isso quase como uma ferramenta ou uma arma, assim, para poder, de alguma forma, ter sucesso naquilo que a gente quer. Mas muitas vezes o tiro sai pela culatra. E aí eu vou trazer um pouco disso pra gente hoje. Espero que seja uma conversa muito boa e que vocês possam interagir, caso vocês vejam, né, alguma identidade com isso que a gente vai conversar aqui. Então, eu vou contextualizar um pouco o tema, porque para a gente entender um pouco mais do que vai lá na frente, quem vai acompanhar, é importante saber como que a gente entra nisso tudo. E para isso a gente precisa de algumas compreensões. E a primeira delas é o que é a vida, né? Parece óbvio, mas cada um pode pensar de onde sai a sua compreensão em relação à vida. O que é a vida? O que eu vim fazer aqui? Qual que é o objetivo do meu estar aqui, né? Da onde eu vim, assim. Então, se por um acaso eu começo a perceber numa compreensão um pouco mais ampla de que estamos aqui por alguma razão e de que a nossa vida ela tem uma trajetória e ela começa num dado momento e ela parte de algo que é muito maior, né? A gente, na inteligência sistêmica, no conhecimento da inteligência sistêmica, que a gente sabe que nós fazemos parte de uma grande alma, uma alma que está sempre nos amparando, que faz parte de nós e que por alguma razão a gente passou a ter uma compreensão em relação a uma desconexão quando a gente entra nesse corpo. Mas se eu começo a perceber que eu faço parte dessa grande alma e que existe algo para que eu viva nessa vida, eu começo a perceber que talvez eu não deva questionar tanto ou resistir tanto ou me assustar tanto com as coisas que acontecem quando eu estou viva, né? No intervalo entre o momento que eu nasci até o momento do meu último respiro. E ser vítima, né? É mais uma postura que a gente pode pensar que existe em nós. Quando somos vítimas, quando estamos resistindo à realidade, nos tornamos vítimas. E nos tornamos vítimas de nós mesmos, porque está todo mundo contextualizando toda a vida, todo mundo, todo o universo está te trazendo uma oportunidade de viver a vida e eu começo a resistir, me fechar numa concha e eu começo a resistir isso e aí eu começo a dizer não. E quando eu digo não, eu me torno vítima de mim mesma. E eu faço isso de várias formas no meu dia, no meu cotidiano e a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Mas eu vou contextualizar um pouco a respeito do nosso destino, que cada um tem um destino que está inserido em um contexto. E não é um predestino, né? Nós somos predestinados, fatalmente iremos passar por coisas, não necessariamente. Mas existem coisas que determinam fortemente a minha experiência aqui na vida. E uma delas é o lugar onde eu nasci
e o momento em que eu nasci, né? Porque definitivamente o lugar onde eu nasci, o momento que eu nasci vai definir a minha experiência na minha infância, na minha adolescência, porque isso vai, daí para frente, é o que vai acontecer comigo, né? Então, eu vou perceber, por exemplo, minha família vai viajar a partir de um limite zero que a gente estava quando eu nasci. Minha família, meu pai vai ser transferido, a minha mãe vai trabalhar numa outra escola, algumas coisas vão acontecendo e a gente vai tendo esses acontecimentos a partir do local e da época que a gente nasceu. Então, por exemplo, eu nasci em 1977, nasci em Goiânia e a partir disso, naquele momento a seguir, a minha mãe conheceu um homem que era militar e a gente foi transferido para o Rio, eu fui muito pequena, mas o fato de eu ter nascido em Goiânia fez com que ela encontrasse, que eu tivesse ali naquele momento, que ela encontrasse essa pessoa e que essa pessoa tivesse essa remoção e tudo vai acontecendo a partir disso. Então isso é um dos elementos dos nossos destinos. Outra coisa bem importante são as confusões sistêmicas do nosso sistema. Então, as confusões do nosso sistema familiar, isso inclui a nossa ancestralidade, também faz parte do nosso destino. Porque, por exemplo, se houve coisas que aconteceram que não foram resolvidas até a minha geração, muito possivelmente alguém da minha geração ou alguém depois da minha geração, se isso também passar da minha geração, vai precisar ser resolvido. Então aqui, na verdade, um exemplo prático de como as confusões sistêmicas da minha família e da minha ancestralidade podem interferir no meu destino, né? Porque aí o que acontece? Vamos supor, eu vou ter que partir das exclusões, né? Hipoteticamente, há exclusões no meu sistema. Então eu vou conhecer, ou alguém da minha família vai conhecer uma pessoa que vai me dar a oportunidade de incluir isso no meu sistema. Então, as confusões sistêmicas vão trazendo elementos para que tudo seja incluído a partir daquela segunda consciência, né, que é a consciência arcaica que não permite exclusão. Mas a gente não vai entrar nisso, só para contextualizar o nosso destino e como às vezes a gente entra em discordância com ele. E para a gente aprender a entrar num lugar de concordância, né, de assentimento. Outra coisa super importante são as confusões sistêmicas dos nossos parceiros. Então, aquela pessoa que a gente se envolve para poder ter um relacionamento, para viver, para poder viver uma história de amor, seja pequena, seja grande, seja mais longa, seja uma vida inteira, ela também nos traz coisas que compõem o nosso destino. Então, eu vou, na verdade, tendo a oportunidade de lidar com tudo aquilo que é do sistema do outro também, mas que se torna meu, ou naquele momento, de uma forma mais forte, ou depois de uma separação, de uma forma um pouco diferenciada, mas isso também compõe o meu destino. E aí vem a vida fazendo essa mistura toda, porque daí a vida meio que pega todo esse contexto nosso, bate no liquidificador, assim, e traz muitos aspectos, muitas possibilidades para a gente poder se trabalhar, para a gente poder viver, para a gente poder ter as nossas misturinhas, né? Porque assim, a mistura de cultura, a mistura de povos, toda essa mistura ela tá muito intencionada pelo universo para que a gente consiga aprimorar, na verdade, a nossa espécie, fazer com que as coisas aconteçam mais, com que as coisas possam ser mais vividas. E isso vai se dar a partir dessa mistura, né? Então, o convite agora é a gente pensar em como é a nossa vida, né? A gente vem desde pequenos e crescemos e temos nossos pais, trazendo um olhar assim mais amplo para a nossa existência, trazendo um olhar carinhoso também para tudo que aconteceu. O que tá qual é o cenário hoje da sua vida, né? Quem faz parte dela, de quem você cuida, de quem você não cuida, por quem você é cuidado, por que isso influencia o nosso dia a dia e a nossa possibilidade de não viver numa atitude de vítima. Qual é o teu olhar diante daquilo que existe hoje na sua vida e que te possibilita um novo jeito de viver, um novo jeito de entender
o que esse cenário te traz, né? Porque os acontecimentos que são tidos como negativos, por exemplo, eles são só acontecimentos. Eles são acontecimentos, mas a nossa personalidade, ela faz com que a gente acredite que isso é uma coisa muito grande, que isso é uma coisa que talvez eu não possa resolver ou que eu não possa lidar. E aí esse é o primeiro passinho que a gente dá em direção à atitude de vítima. Quando eu começo a trazer para mim a informação de que o que acontece na minha vida de negativo é algo que não é só um acontecimento, é algo fatalístico, é algo que vai transformar a minha realidade. No entanto, a gente vai passando o tempo, a gente vai passando os anos e a gente vai vendo tantas coisas que a gente naquele momento estava encarando com tanta dificuldade e hoje parece tão pequeno, né? Eu mesma, por exemplo, penso várias vezes, nossa, como foi difícil naquele momento algo que eu estava passando e que parecia ruína total, né? Seja num relacionamento, seja em qualquer coisa, no trabalho, coisas que pareciam assim de você gelar o corpo inteiro e falar, bom, agora não tem mais solução para mim, não tem mais solução, realmente acabaram as minhas oportunidades e hoje eu vejo que eu transcendi essa minha mentalidade, consegui de alguma forma ajeitar as coisas. Então, começar a encarar os aspectos que são negativos da nossa vida como aspectos que não transformam tudo, mas que fazem parte da nossa realidade, é algo que faz que a gente saia dessa atitude de vítima. E aí eu começo a deixar de resistir à realidade. Eu começo a compreender a minha realidade, você começa a compreender a sua realidade com um pouco mais de leveza, porque a sua existência vem de um lugar que é muito maior. E esses planos, há uma força máxima que gerencia a sua estada aqui. E aí eu começo a acolher o que a vida me traz. E isso muda completamente a minha frequência, que é outro ponto muito importante que eu quero abordar isso, porque resistência é igual densidade. Quando eu estou resistindo àquilo que a vida me traz, eu estou muito densa. E densidade, outro dia eu recebi uma pergunta sobre o que é mudar a vibração, né? Melhorar a vibração, melhorar a nossa frequência. Essas frequências, elas inclusive têm até uma tabela que são medidas em hertz, assim. Então, por exemplo, quando eu estou numa frequência do medo ou que eu estou numa frequência de negação, eu estou vibrando em 50 hertz. E quando eu estou numa frequência do amor, de acolhimento, de assentimento, de concordância, eu estou vibrando em 500 Hz. Então, é muita diferença. É muita possibilidade que a gente tem quando a gente se abre para que as coisas possam entrar de uma maneira leve, porque elas vão entrar. O fato de eu negar, por exemplo, uma doença, não quer dizer que ela não está instalada ou que eu posso resistir a ela ou que eu vou sarar mais rápido. Mas eu vou me alinhar com isso que está acontecendo e ver o que está além disso, porque tudo que acontece na vida tem um sentido. Tudo, absolutamente tudo. Mas se eu resisto a essa realidade, eu fico na atitude de vítima, eu começo a vibrar numa frequência muito baixa, muito densa, muito pesada. Eu demoro muito para voltar para o meu centro. E aí eu me alinho com coisas que também são mais densas. Então, quando eu estou numa vibração mais sutil, que eu estou mais disposta, mais aberta para viver o que a vida me traz, eu estou mais leve, eu estou mais suscetível a me alinhar com a minha melhor versão e com a melhor versão daquilo tudo que a vida tem para me oferecer. Que eu posso me alinhar, né? É um alinhamento, porque a gente pode imaginar assim, tem tudo suspenso, tá? A gente está imerso em infinitas possibilidades. Então tá tudo acontecendo, como se a gente estivesse numa pescaria. E aí, dependendo da minha frequência vibracional, eu vou conseguir pescar as coisas. Conseguir não, eu vou imediatamente, involuntariamente, eu vou me conectar com essas coisas que fazem parte dessa mesma frequência. Então, às vezes a vida tá tão densa, as pessoas estão tão densas e tão atraindo tantas coisas difíceis e é uma atrás da outra. Às vezes é uma morte, é um carro que bate, é um roubo, sabe? Porque a gente vai, na verdade, habitando esse lugar de muita densidade. E eu não me dou conta
E as minhas queixas me levam de volta para esse lugar, minhas queixas me levam de volta para mais experiências negativas. E aquelas pessoas que estão próximas de mim começam também a me trazer isso de uma forma bem pesada, e eu vou achando que eu não tenho mais possibilidade. Porque quando eu estou numa frequência muito baixa, muito densa, eu não consigo observar as coisas como elas são. Eu não consigo observar as pessoas como elas são. E aí eu não consigo me proporcionar uma saída disso, né? Porque normalmente quando estamos densos também estamos muito, muito reativos. E na reatividade eu não sou tirada dela por outro elemento que eu deixo entrar, ou por um pensamento, ou por uma emoção, né? O nosso sistema límbico, ele fica muito reativo, porque as nossas experiências vão acontecendo, a nossa vida vai acontecendo, vão acontecendo coisas difíceis, e a gente está sempre com o nosso sistema límbico muito, muito ativo, e aí acontece uma coisa e eu só vou, tipo como uma raquete, assim, tentando tirar, e continuo vibrando nessa frequência, que é uma frequência de resistência. É uma frequência de não olhar, poxa, o que aconteceu, né? Meu relacionamento terminou, o que aconteceu? Qual é a minha parte que fez com que isso não funcionasse? Qual é a minha parte que fez com que eu não vivesse mais isso nesse momento, dessa maneira que eu quis, que eu tentei, né? Então, sair da atitude de vítima também quer dizer ter uma postura de autorresponsabilidade, de pegar a sua parte, mesmo quando as coisas não dão certo. Porque pegar a nossa parte não quer dizer que as coisas vão dar certo. Pegar a nossa parte não quer dizer que as coisas vão funcionar. Só quer dizer que eu estou num processo consciente de acolher o que é meu e aí ver o que acontece a partir disso. Porque acolher o que é meu é não negar o que a vida me traz. Porque quando eu, por exemplo, estou no meu trabalho e aí eu consigo projetar alguma coisa e aí eu consigo colocar em prática alguma coisa que a equipe, por exemplo, planejou, né? Mas aí num dado momento isso dá errado. Pode ser uma venda, pode ser uma estratégia de melhorar algo, isso dá errado. E aí a vida está me trazendo uma lição, né? Deu errado. O que aconteceu? E aí eu fico revoltada, eu não admito, né? Eu não me coloco numa posição de humildade. E aí esse estresse que eu vou criando internamente, muitas vezes, por quê? Porque eu tô, na verdade, achando que eu tenho que parecer algo, ou porque eu sou boa suficientemente. Aliás, eu sou muito boa para poder baixar a minha crista, para poder entender que as coisas podem dar errado, ou eu não quero ouvir das pessoas que as coisas deram errado. Então eu começo a me colocar numa situação em que eu acredito que não devia estar passando por isso e começo a voltar para a minha densidade maior. E ali dentro eu não consigo compreender por que a vida me trouxe essa dificuldade, por que a vida me trouxe esse fracasso. Porque além daquilo que a gente pode imaginar, existem muitas razões para que as coisas cheguem até nós. Então, assim como às vezes eu quero mudar as coisas do trabalho, eu quero mudar as pessoas. Eu acho que as pessoas não deveriam ser como são, né? Então, eu reclamo, eu falo com elas que elas têm que ser de outra forma. A gente demora para entender isso, sabe? Eu vivi muito tempo isso na pele, por exemplo, em relação a pessoas muito próximas da minha família de origem, assim, de não aceitar as pessoas, de não aceitar a maneira como elas são, de não aceitar o que elas falam, né? E a gente está fazendo isso o tempo todo. Então eu sou vítima de mim quando eu não me conecto com a realidade e fico querendo mudar o mundo, mudar as coisas, e eu digo para aquela força gestora que está me mandando todas as situações assim, ó, você não entende nada, quem entende sou eu, vamos mudar isso aqui. Isso não existe, simplesmente não existe. Então eu estou o tempo todo resistindo à realidade, eu estou o tempo todo na frequência baixa, eu estou o tempo todo querendo mudar tudo, querendo mudar as pessoas, né? Eu vivo na desorganização, por exemplo. Isso é uma boa situação, assim, para a gente poder imaginar, né? Por exemplo, eu vivo na total desorganização. Eu nunca paro para organizar as minhas coisas, os meus papéis,
os meus objetivos, os meus planos. Eu nunca paro para poder fazer o que eu preciso fazer. Mas isso não quer dizer que eu estou à toa. Isso quer dizer que eu estou fazendo tudo aquilo que eu não preciso e estou deixando aquilo que eu posso tornar minha vida mais leve, mais harmoniosa, mais limpa para mim, mais livre, né? Eu tenho, por exemplo, clientes que não conseguem botar as tarefas do dia seguinte numa agenda, nem num planner, nem no próprio celular. E são sessões e sessões que as pessoas voltam e falam, não, eu não consegui, e a gente tenta buscar qual que é o motivo, onde que existe tanta resistência para alguém não conseguir anotar, planejar, tipo, botar no papel algo que vai ser tão útil, tão positivo na sua rotina, e a pessoa não sabe. Então parece uma coisa muito simples, mas não é simples, porque a gente precisa, para a gente poder modificar esse lugar onde a gente se coloca em situações difíceis e sem resoluções, a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar, a gente tem que virar uma chavinha de que aquilo que a gente faz não serve mais, ou não está servindo. E aí eu preciso, na verdade, mudar lá a minha compreensão em relação ao que eu estou fazendo aqui, né? Porque viver na desorganização é possível, mas desde que eu não ache que eu posso continuar no mesmo padrão e me manter me queixando, estabelecendo com a vida uma falta de sintonia, uma falta de ressonância com aquilo que eu digo querer, mas que eu não faço nada para que aconteça. Então, todo o tempo eu estou discutindo com as coisas como são. Por exemplo, eu nego a minha aparência, né? Eu brigo com a minha aparência, mas aí eu não faço nada para mudar isso. Eu me queixo do sistema como um todo, né? Eu me queixo dos políticos. Isso é me colocar numa situação de vítima, numa atitude de vítima, porque se eu faço parte de um sistema onde eu estou inserida e eu faço a minha parte, né? Eu faço a minha parte, eu participo das eleições, eu participo de tudo que eu preciso fazer com a minha parte. Eu trabalho, eu dedico ao trabalho, eu cumpro o meu papel social. Mas adianta se eu estou insatisfeita com o sistema, por exemplo, né? O sistema social, com a parte que hoje, por exemplo, a gente vê isso tanto em voga, adianta eu ficar fomentando e trazendo coisas para as pessoas e despertando aspectos que são negativos para poder eu ficar numa situação de nervosismo, de intolerância, de irritabilidade, de não ter outro assunto para falar? Então eu estou fazendo mal para quem? A minha pergunta é essa. Para quem que eu estou fazendo mal quando eu resolvo fomentar assuntos difíceis entre as pessoas? Para quem eu estou fazendo mal quando eu resolvo, por exemplo, justificar as coisas que eu não assumo, né? Porque a gente está querendo evoluir, a gente está sempre dizendo que a gente quer evoluir, que a gente quer viver a vida de uma forma mais leve. Mas quais são as minhas atitudes no dia a dia que estão trazendo essa possibilidade? Com o que eu estou me sintonizando? Qual é a pessoa, por exemplo, que o universo traz para você em forma de pessoa ali, né? Qual é a oportunidade que o universo traz para você em forma de pessoa? Todos os dias que você não consegue demonstrar algo melhor do que você fez há 1 minuto atrás, há 2 horas atrás, né? Nós estamos sim todo o tempo entrando em contato com essas possibilidades. Mas aí eu reclamo do meu destino, eu reclamo de onde eu vim, eu reclamo da minha família, eu reclamo do meu filho, né? Essa relação de pais e filhos, nossa, como nós pais nos colocamos como vítima. Porque nossos filhos são só filhos. E filhos dão trabalho. Filhos estão no mundo para poder fazer as coisas do jeito de filhos. E a gente começa a exigir deles coisas que são impossíveis e nos colocamos numa relação de atrito, de impacto, né? E eu tô aqui no lugar de alguém que passou a compreender isso, mas que deu muitas cabeçadas na vida em relação a isso. Que já foi uma pessoa que sofreu demais, assim. Então, toda situação que eu vivo
toda situação que eu manifesto, toda reação, todo pensamento, toda emoção que eu manifesto é uma oportunidade de eu sair da atitude de vítima, de eu sair desse lugar de reclamação, de rejeição, para poder ficar num lugar de mais observação, um observador benevolente, observador que é neutro, que me mostra, olha, agora você está assim, agora você está assado. E aí você percebe dentro de um contexto qual é o teu trabalho nessa mudança. Porque a gente está imerso num campo de consciência, na verdade, que tem muita informação do vitimismo. Isso é muito antigo, mas a gente está dentro dele. E inconscientemente nós estamos sendo afetados todo o tempo por essa malha social. E aí, se eu não faço diferente, se eu não mudo o meu jeito de ser, se eu não mudo a minha postura diante da vida, eu contribuo com a alimentação desse campo de consciência de informações do vitimismo. Então, quando eu estou dentro desse campo, quando eu estou nessa postura, como é que eu estou vibrando? E é assim que a gente pode começar a pensar em mudar a vibração ou reconhecer que quando algo não acontece como a gente quer, a gente enrijece. E aí quando a gente enrijece, nesse lugar de rigidez, eu já não tenho mais saída, eu já não tenho mais possibilidade de fazer nada. Eu não tenho mais como enxergar uma nova perspectiva de algo. Porque eu estou endurecido, eu estou rígido. E a resistência nos traz rigidez, nos traz, né, a não compreensão de que a gente não passa pelas coisas por um acaso. Então, é muito comum a gente ser vítima de si mesmo quando a gente fica se culpando. Então, a gente está dentro de um relacionamento, dentro de uma casa, ou acontece alguma coisa, ou eu faço alguma coisa, né, e eu me culpo. Eu digo, porque a culpa é minha, né? Quem nunca passou por isso? De dizer, eu sou muito boba mesmo, porque a culpa foi toda minha, porque eu só quis ajudar, porque eu tô bem intencionada, mas eu não tô sendo reconhecida. Então eu vou me colocando nessa forminha, nesse tubo de ensaio, assim, da atitude de vítima, sabe? Outra coisa bem, bem presente na nossa vida é quando a gente se exige demais. Não tira um tempo para descansar, não consegue parar para ler um livro. Não consegue parar para ler um livro, não consegue parar para se cuidar, não consegue parar para tomar um banho. E aí fica se exigindo. Então, para sair, para ter uma atitude responsável diante disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer só o que é possível para mim. E não aquilo que me traz uma vida de obrigações com coisas que eu tô me exaurindo, que tá indo toda a minha vitalidade, porque na atitude de vítima a gente se desvitaliza, a gente fica sem brilho, a gente fica sem luz, a gente não tem força para chegar nas pessoas. E eu às vezes vejo muitas pessoas achando que estão em depressão, por exemplo, e com um contato mais aproximado, muitas vezes em atendimento, a gente vai percebendo que a pessoa, na verdade, se desvitalizou porque ela se colocou numa situação de fazer tantas coisas que ela não vê mais recurso de como sair dali. E o tempo vai passando, as pessoas vão envelhecendo e vão ficando mais assustadas, porque quanto mais tempo passa, mais parece difícil sair desse lugar de mudar essa postura diante da vida. E aí ela começa a compreender que ela se submeteu a muitas coisas na vida inteira, que na verdade foram por interesse, foi para chamar a atenção, foi para poder virar as coisas para si, foi para conseguir coisas, mas se submeter sem equilíbrio, sem haver uma troca, a não ser nas relações, né, que são de hierarquia, de pai, filho, professor, e que é uma coisa diferente, mas aqui a gente está falando de uma postura na vida que é uma postura de responsabilidade, uma postura de protagonismo. Então, para eu me submeter a algo, eu preciso ter muita consciência do que eu estou fazendo, para poder eu depois não sentir esse desamor por mim mesma, por ter passado por coisas que eu não queria passar, mas que eu mesma me coloquei. Então, uma pessoa desvitalizada fica com uma vibração muito baixa e ela só vai se alinhando mais com isso. A Elaine colocou, eu deixei de ver a TV porque só
tem notícias ruins que me deixam muito deprimida. Eu também, tem anos que eu não vejo televisão e não vejo mesmo, porque me faz muito mal. Eu sou uma pessoa que sou muito intensa e as coisas me tocam muito profundamente e eu sempre evito. Claro, vejo filme, vejo uma coisa ou outra, mas televisão realmente é uma coisa que faz com que a gente fica carregado de coisas que não são nossas, né? Tem coisas que se tornaram obsoletas na nossa vida, mas que são distrações que nos distraem, inclusive, de nós mesmos. E eu me lembro quando eu comecei a ter contato com esse conteúdo em relação à vítima, eu estava numa aula e aí a pessoa que estava facilitando esse programa, esse curso, pediu para a gente fazer uma lista de coisas que a gente se via como numa atitude de vítima. E aí eu até coloquei a minha lista aqui, porque é muito, muito curioso. Sempre que eu não jogo fora, eu sempre guardo para dar uma lidinha, assim, porque para ver o que ainda se reproduz na minha vida, né? Então, uma das coisas que eu coloquei é que eu deixo de fazer as coisas no trabalho da forma que eu deveria fazer, porque as coisas não saem da maneira como eu quero. Então, por exemplo, eu tenho a minha parte numa determinada tarefa e eu tenho que fazer essa tarefa do jeito que ela tem que ser feita, independente se os outros componentes que estão envolvidos nessa tarefa vão fazer ou não. Então, quando eu deixo de fazer, quando eu acredito que as coisas estão erradas e que eu não vou fazer, eu estou agindo como uma vítima. Eu estou numa postura de que o outro pode transformar a qualidade do que eu sou e do que eu faço. E aí eu estou sofrendo comigo mesma, porque qual é a consequência disso? Quem vai ter o resultado, quem vai ter a oportunidade de apreciar esse resultado, de estar com esse resultado, não vai conseguir identificar, na verdade, o todo. Vai identificar que todo mundo não fez o que tinha que fazer, mas eu, comigo mesma, vou saber que eu também não fiz. Mas eu acabei não fazendo por opção, eu não acabei porque eu me coloquei numa situação em que eu achava que não era digno do meu esforço. Outra coisa que eu coloquei é que eu tinha atitude de vítima quando eu era cobrada por alguma coisa pelas minhas filhas. E filhos estão sempre cobrando a gente, mas eu agia como vítima, sabe? Como se eu fosse assim, uma pessoa injustiçada, como se eu fosse uma pessoa que não estivesse sendo vista. E a gente fica nessa atitude, é cíclico, sabe? E acontece, volta e para e acontece. Eu botei também quando eu faço coisas demais e eu não faço o que eu preciso. Quando eu sou rotulada de alguma forma, eu também entro numa atitude de vítima, de tristeza, de ficar murchinha, de acreditar naquilo que estão falando de mim, de que estão trazendo de mim, né? Quando eu me enfio numa desorganização absoluta dentro da minha casa e fico me queixando que não consigo resolver. Então são muitas coisas, né? Em julho do ano passado, quando meu pai faleceu, eu desenvolvi uma disfunção temporomandibular e eu estou fazendo um tratamento desde então, ele ainda não acabou. Mas para mim foi um marco muito importante, assim, porque eu fiquei pensando o que isso estava me trazendo, sabe? E eu pensei com muita honestidade, assim, que havia algo que precisa ser profundamente aprendido e que eu estava aberta para poder perceber isso. E que essa doença, porque as doenças elas nos param, né? Ela faz você parar de comer, ou você parar de andar, ou você parar de fazer alguma coisa que você gosta muito. Porque, na verdade, é uma descarga física, orgânica, daquilo que você já não vem compreendendo com outros sinais que a vida vai te dando. Então, existem sinais que são simbólicos, existem sinais que começam a se materializar. E eu falei, não, diante desse meu problema, eu não vou ficar numa atitude de que eu não deveria estar ali. E acolhi e tive muitas compreensões, sabe? E quando a gente abre esse espaço, quando a gente abre essa possibilidade de compreender o que a vida está nos trazendo, eu começo a vibrar muito melhor. Eu começo a me alinhar com a minha cura, eu começo a me alinhar inclusive com a minha dor, mas com uma dor sem sofrimento. Uma dor que é uma dor porque ela existe dor, mas ela não vem com as minhas ideias acopladas de que
viver é ruim, de que viver é uma dor, de que o luto é uma coisa impossível de se viver, entende? A gente começa a colocar as coisas nos seus lugares e reconhecer, e começar a reconhecer que a gente está negando é o primeiro passo para a gente conseguir voltar para o lugar de assentimento. Porque existe uma diferença brutal entre aceitar e assentir. E aceitar, nos é dada a possibilidade de aceitar algumas coisas na vida, na verdade, né? Tipo, por exemplo, eu posso aceitar ou não um emprego, eu posso aceitar ou não, de repente, morar em algum lugar, dependendo da minha situação. Mas, por exemplo, um problema, um trauma que eu vivi na minha infância, que é uma coisa que me trouxe muitas dores, e eu passo uma vida inteira dizendo que eu não aceito o que aconteceu, que eu não aceito ter sido agredida, ou que eu não aceito ter tido essa realidade imposta para mim. Essa possibilidade não está sendo me dada. Ninguém me perguntou se eu aceito ou não, ela já aconteceu, já houve. Como que eu posso dizer que eu não aceito algo que já foi? Então, eu mudo imediatamente a minha vibração quando eu digo sim para o que houve. Eu mudo totalmente a minha vida quando eu digo sim, e dizer sim é assentir. Assentir sim, foi assim, foi assim. Não tá me dando, ninguém está me dando a possibilidade de escolher entre o amarelo e o branco nessa situação. Foi assim. E aí eu me abro porque a vida está querendo me mostrar há muito tempo, desde que eu sou pequena, desde que eu sou adolescente, desde que eu sou jovem, desde que eu casei, desde que eu separei, desde que eu tive filhos, entende? Porque tem sempre algo querendo entrar e a gente está relutando contra isso. Mas quando eu digo sim, e aí a Eva, que é a Evanilde Torres, que é uma pessoa que eu adoro, que a gente caminha junto, assim, ela sempre fala que sim pode ser visto como sem intenção momentânea. Eu acho incrível isso, essa sacada dela, porque para a gente vibrar numa vida melhor, numa vibração mais sutil, a gente tem que dizer sim. A gente tem que estar mais sutil e a gente tem que abrir mão das nossas preferências humanas, das nossas preferências de personalidade. Para a gente viver bem, a gente tem que acolher o que vem. Mesmo que seja aquilo que você não quer, vai ser passageiro, vai vir, vai acontecer, você vai lidar com isso da melhor maneira possível, sem negar nada, e vai deixar ir. Mas resistir é ter sempre alguém batendo na porta, sabe? Uma situação batendo na porta, batendo na porta. Então começar a diferenciar o que é possível aceitar ou não e o que é só dizer um grande sim para melhorar, porque a gente não precisa que nada mude para deixar essa atitude de vítima. Nada na sua vida precisa mudar para você mudar a sua postura em relação a tudo que está acontecendo. Simplesmente olhar para a vida de uma nova forma é o que vai te trazer toda a plenitude que você espera e que ainda está aqui, ó, num plano mental. O assentimento, o acolhimento e baixar o queixo para a vida é algo que vai transformar a sua existência completamente. Mas para isso você pode ir trabalhando como uma formiguinha todos os dias na tua vida e percebendo em que situações que parece que você está numa camisa de força, que você não consegue sair, pode perceber que é você que está se colocando nelas. E aí, de uma forma muito sutil, começar a deixar as coisas acontecerem e se alinhar com a sua melhor versão, na sua vibração, nos seus gestos, na sua fala, e mudar de uma vez por todas, né? Então, reconhecer que está nesse lugar é o primeiro passo. E eu sempre busco trazer conteúdo, trazer coisas em relação à nossa vibração, à nossa matriz energética, as nossas possibilidades de estar vivendo num plano totalmente diferente daquilo que a gente já experimentou. E estou completamente à disposição de todos aqui que estão me acompanhando, seja aqui nessa live, seja através de outros vídeos, ou seja nos espaços de atendimento, muito disponível para a gente poder surfar na crista dessa onda,
Então eu quero agradecer demais essa possibilidade de estar aqui mais uma vez nesse projeto e agradecer quem esteve aqui comigo todo esse tempinho aí, que não é muito tempo, mas é um tempo bom numa terça-feira. E dizer que os vídeos são publicados no canal do YouTube também, se você achar que alguém, né? A gente sempre tem alguém que é muito vítima, além de nós que também somos na vida. Então, se você achar que esses vídeos podem ajudar alguém, a gente pode espalhar essas possibilidades por aí. Eu me coloco à disposição mais uma vez. Então, um abraço carinhoso e seguimos juntos até a próxima terça-feira, 3 e 7, em sintonia com a Lari.